Boa noite aos assinantes da TCM Mossoró, dirigentes da CDL, da Federação das CDL do Rio Grande do Norte, da ASSIM, Associação Comercial e Industrial de Mossoró, dos vários sindicatos patronais e dos trabalhadores de Mossoró. Estamos no Radar Econômico, dia 16 de novembro. Ontem, dia 15, fez mais um ano da proclamação da República do Brasil, quando o Brasil definitivamente tornou-se um país independente e democraticamente elegeu o seu primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, nordestino das Alagoas. E as notícias de economia da semana. O PIB dos estados brasileiros é a soma dos bens e serviços produzidos por cada uma das mulheres ou dos homens das unidades federativas do país, incluindo o Distrito Federal. Tenho recebido vários e-mails e pelo WhatsApp e pelos aplicativos das redes sociais perguntas sobre o PIB e procuro explicitar dentro de uma franqueza total o que significa PIB, o Produto Interno Bruto. É aquilo que os estados produzem e que o Brasil, a soma de todas as riquezas da indústria, do comércio, dos serviços, da agropecuária no Brasil e que dão potencialidades ao comércio e à economia de cada estado do país, das 26 unidades e da Federação e do Distrito Federal. E também o Distrito Federal. É um período determinado. Os resultados são muito divergentes, mas o IBGE é o órgão oficial e, junto com a Fundação Getúlio Vargas, de fazer esse levantamento, estado por estado, município por município. O estado de São Paulo responde por quase um terço do PIB brasileiro, enquanto Roraima apresenta apenas 0,2% do Produto Interno Bruto, ou seja, da produção de indústria, de comércio, de serviços e da agropecuária no Brasil. O resumo entre o PIB dos estados brasileiros é o PIB dos estados brasileiros somava mais de 9 trilhões de reais em 2022. Há cálculos que nos induzem a pensar que este ano de 2023, de janeiro a dezembro, nós chegaremos a um PIB de 3 trilhões de dólares, ou seja, quase 14 bilhões a 14 trilhões e meio de reais. É o que se diz até agora, início de outubro, e tinha esse cálculo no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que será fechado posteriormente em janeiro, fevereiro do próximo ano. Mas em 2020, o PIB dos estados brasileiros era de aproximadamente 7,6 trilhões de reais. São Paulo tem o maior PIB do Brasil, como eu falei, representando um terço da economia nacional. Já o estado de Roraima, 0,2%. Por aí você tira, meu caro telespectador, a diversidade da grandeza de cada estado. O estado do Pará tem o maior PIB da região norte. Já o estado de Roraima tem o menor PIB daquela região. O estado da Bahia tem o maior PIB da região nordeste. O menor PIB dessa região é do estado de Sergipe, vizinho à Bahia. O Distrito Federal é a unidade da federação com o maior PIB da região centro-oeste. O menor PIB dessa região centro-oeste é de Mato Grosso do Sul. O estado de São Paulo tem um PIB que representa a região sudeste com uma grandiosidade monumental, crescendo a cada dia e a cada mês. Só a capital de São Paulo, tem 12 milhões de habitantes. E o entorno da Grande São Paulo, somando as cidades de Campinas, de Guarulhos, de Osasco e muitas delas, transpõe 18 milhões de habitantes. E o Brasil tem, oficialmente, pelo IBGE, feito em 2022, o censo demográfico, nós temos 205 milhões de habitantes. Portanto, o entorno de São Paulo se aproxima de 10% da população nacional. O estado do Paraná tem o maior PIB da região do Sul, enquanto Santa Catarina apresenta o menor PIB dessa região do país. Os PIB dos estados brasileiros, de acordo com os dados do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, a estatística feita, a Bahia tem 305 bilhões de reais, o seu PIB. O Ceará, nosso vizinho aqui, vem em segundo lugar com 167 bilhões de reais. Já o Maranhão tem 108 bilhões de reais de PIB. Minas Gerais
Já na região sudeste, 683 bilhões de reais, o Paraná, 487 bilhões, a Paraíba, voltando aqui para o Nordeste, 70 bilhões, 292 milhões de reais, Pernambuco, 193 bilhões, 307 milhões de reais, o Piauí, 56 bilhões e 400 milhões de reais, o Rio de Janeiro, lá na região sudeste, apresenta um PIB de 760 bilhões de reais e o nosso Rio Grande do Norte, 72 bilhões de reais, dados de 2020, portanto. Sergipe, 45 bilhões, 410 milhões. São Paulo, acredite você, tem um PIB de 2 trilhões, 277 bilhões de reais. Portanto, por cada região, você vê a aproximação do PIB de cada um. O Brasil deverá ter um PIB esse ano, 2023, de janeiro a dezembro, que haverá de chegar perto como eu falei há pouco tempo, deverá chegar perto dos 3 trilhões, de 2.500 a 3 trilhões de dólares para o ano. É uma expressão na economia mundial e estaremos, quem sabe, na quinta ou na sexta colocação para um ano difícil da economia, como foi 2023. A oferta de crédito consignado para os aposentados do INSS caiu 30% após limitação dos juros. A taxa já foi reduzida 3 vezes e hoje está em 1,84% ao mês. Com diminuição, os bancos reduziram drasticamente o interesse em ofertar esses empréstimos, que são assegurados, inclusive, por desconto em folha de pagamento. O mercado de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS perdeu 16 bilhões 540 milhões de reais desde a primeira investida do governo, atual governo, para reduzir essas taxas de juros. Para essa modalidade de empréstimo, de acordo com todos os bancos ouvidos pelo Banco Central, os números consideram uma margem de lucro pequena entre março e setembro, e na comparação do mesmo período do ano de 2022. Do terceiro ao 9º mês deste ano, a oferta de crédito acumulada foi de 38 bilhões e 700 milhões de reais, ante um total de 55 bilhões e 300 milhões de reais no mesmo período do ano de 2022. Uma queda de 30%. Significa dizer que o aposentado e o pensionista têm dificuldade, mesmo respaldado pela Previdência Social, de ser descontado em folha de pagamento o crédito para ser concedido ao banco. Mesmo assim, os bancos estão rejeitando tais tipos de operação, dificultando e muito a vida dos aposentados e pensionistas. A inflação anual da Argentina, nosso vizinho, é de 143%, é o que disse no segundo turno presidencial, que haverá domingo. Portanto, no próximo domingo, a Argentina escolherá um novo presidente. A inflação acumulada em 12 meses na Argentina alcançou 143% em outubro, quando o aumento dos preços sozinho ficou acima de 8,3% no mês. Os saldos constam do anúncio do Instituto de Estatística do país, divulgado na última terça-feira, dia 13. O índice está no patamar mais alto desde agosto de 91. Portanto, lá se vão 32 anos que a inflação não atingia esse valor. A menos de uma semana do segundo turno das eleições, lá chamado de balotagem, em que disputam o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, um peronista de centro, e o líder ultraliberal, Javier Milei, o índice mostra uma resiliência muito grande com relação à inflação, a preços, a ponto de faltar pão em padarias, cereais em mercearias e os supermercados estarem abarrotados de produto e também sendo esgotados. A moeda americana teve uma valorização, para você ter uma ideia, esta semana de 12,7% em relação ao mês de outubro. Só esta semana, que é a segunda semana de novembro. Portanto, a inflação acumulada em 2023 ficou em 120% ao fim de outubro, acima do registrado em todo o ano passado, que é 2022, que foi um acumulado de 94%. A moeda americana, o dólar americano, está sendo cotado a mais de 1.000 pesos argentinos.
1.000 pesos argentinos para se comprar $1 americano. O drama da inflação tem sido crônico na Argentina. Mês a mês, nos últimos anos, o índice de preços para o consumidor explodiu e alcançou o posto de um dos mais altos do mundo. Em outubro, os produtos e serviços com maiores aumentos foram as comunicações, 12%, o vestuário, 11%, alimentos, em média, 8%, no mês de outubro. A agência Reuters mostrou que a Argentina, os argentinos recorrem cada dia mais a um esforço para a sua manutenção, causando uma verdadeira erupção político-administrativa no país. Domingo, os argentinos terão a oportunidade de escolher qual o novo presidente. Se o Massa, que é o atual ministro da Economia do país, ou se Milei, que é uma renovação, mas uma renovação fora dos propósitos normais, que é logo o rompimento de relações com vários países do mundo, inclusive com a China, com o Brasil, e causa uma expectativa negativa na imprensa internacional. Entretanto, cabe a cada um fazer a sua escolha. E os argentinos, desde Juan Domingo Perón, o presidente que por 3 vezes presidiu o país e fez de sua esposa, Isabelita Perón, sua vice-presidente, pós-morte dele, presidente da República também, já que era vice-presidente. Depois de Perón, a onda na política e na economia da Argentina são constantes as mudanças, modificações, geralmente para pior. Falta de emprego, falta de trabalho e uma economia dessangrada. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou na última terça-feira, ontem foi o feriado, dia 15, na maior cotação do ano 2023, desde agosto de 2022, que a Bolsa não expressava uma cotação tão alta. Ela atingiu aos 123 mil pontos, há mais de um ano que não tinha tal cotação. As ações da Vale, da Petrobras, da Azul, da Gol, que são companhias aéreas, e inclusive o Magazine Luiza, que publicou um balanço controverso na véspera, na terça-feira, na segunda-feira, estiveram em alta. E há uma possibilidade muito grande com os juros americanos, a inflação americana que foi conseguida terça-feira num patamar menor do que se esperava, faz com que os aplicadores que estavam transportando os seus recursos para o exterior, com a vantagem assegurada pela renda fixa ou a renda variável, principalmente em Nova York, nos Estados Unidos da América, esse dinheiro deve regressar, fazendo com que diariamente sejam negociados 25 ou 30 bilhões de reais através da B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. E o calor continua fazendo os efeitos devastadores. A ONU diz que 2023 caminha para ser o ano mais quente já registrado na história. Depois de 5 meses de recordes e sucessivas de temperatura, a Organização Meteorológica Mundial aponta que, quase certeza, o ano 2023 será o ano mais quente desde que os registros começaram a ser coletados há mais de 50 anos. Num documento que circulou entre missões diplomáticas e cientistas, a agência ligada às Nações Unidas apontou que o anúncio oficial será realizado no final de novembro. Nada mais indica do que uma tendência de alta na temperatura, oscilando entre 3 a 5 graus, dependendo da região e do país. O recorde mensal da temperatura global foi mais uma vez quebrado em outubro, dando continuidade a uma longa série de temperaturas extraordinárias na superfície e baixo nível, e inclusive no gelo marinho, derretendo, como é o caso da Antártida e também da região norte, no Alasca e em países que ficam no Polo Ártico. É uma notícia que, tanto aos climatologistas, quanto aos naturistas, quanto a quem produz, dependendo das estações invernosas, nos deixa preocupado, já que é uma situação onde as temperaturas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que são geralmente amenas, São Paulo chegando inclusive a fazer 8, 9 graus acima de zero, agora chega a 40 graus, 42 graus de temperatura Celsius, o que é muito para essa região. 2016, 2019, 2020 foi o início do aumento dessa temperatura. Em 2023, a entidade já havia alertado que os últimos 8 anos
foram os mais quentes já registrados em todo o mundo. E agora vamos conviver com temperaturas quentes. Para quem mora em Mossoró, Apodi, Pau dos Ferros, Açu, Ipanguaçu, Campo Grande, Upanema, Tibau, outras cidades da região, Governador de Sé, Caraúbas, até que a temperatura quente é o normal. Mas tem cidades aí que tidas como instâncias hidrominerais que estão virando também temperatura para cima. Boa noite e até quinta-feira com o próximo Radar Econômico. Um abraço para os meus amigos e para as minhas amigas.